primeiros 5 anos foram anos de muita experimentação. Nós tínhamos muitas dúvidas, nós não sabíamos se a profissão era uma profissão real, sólida, se iríamos conseguir recrutar pessoas suficientes para a agência funcionar. Não sabíamos se as pessoas que recrutamos no início iam ter continuidade de carreira, se quando essa carreira chegasse ao fim iríamos ter pessoas para a substituir. No início havia muita incerteza sobre a solidez desta profissão de líder de viagem. Em 2007 nós fundamos a agência e abrimos as portas, por assim dizer. Era preciso então procurar o que é que seriam estes líderes de viagem. Algo que não existia na altura em Portugal, não havia este termo cunhado. Primeiro foi preciso pensar no nome, no conceito, em como explicar isto aos potenciais líderes de viagem. E então fomos àquilo que era na altura a nossa comunidade, estava muito ligado à reportagem de viagem. Fomos ter com referências do mundo da viagem, que eram fundamentalmente repórteres de viagem, escritores de viagem, o que foi a primeira geração de líderes de viagem. Eram pessoas que nós sabíamos que conheciam bem alguns lugares, que os visitavam com frequência, que eram pessoas curiosas, que conheciam e tinham vontade de conhecer melhor cada um dos sítios. Eram na altura pessoas que já viajavam para escrever artigos e de certa forma já tinham esta mentalidade de criar reportagens para levar as pessoas aos sítios que eles achavam que eram importantes, e foi um bocado transferir isso para esta nova mentalidade de líderes de viagem. Ou seja, tu vais pegar nos teus leitores, entre aspas, e levá-los contigo em tempo real. Um viajante que faz a ponte entre a cultura local e quem o acompanha. E foi daí que saiu o nome líder de viagem. Claro que no início, líder de viagem era uma tela em branco. Quando se está em terreno desconhecido, há poucas referências em que a gente se possa agarrar. E isso era muito interessante porque nos dava total liberdade para explorar. Logo em 2007, decidimos levar um grupo para a Índia em que experimentamos não ter nada marcado. Um líder de viagem, 6 viajantes, aterrar em Nova Delhi e viajar durante 2 semanas pela Índia com total liberdade. Claro que isso revelou um erro colossal, porque era demasiada incógnita para o grupo gerir. Mas isso informou-nos de qual seria o caminho a seguir. E foram estes erros, esta experimentação, que nos foram dando caminho para aquilo que mais tarde seria o que nós consideramos agora uma função sólida. O feedback dos líderes de viagem é muitas vezes muito forte em relação às experiências que conseguem acumular. Há um sentimento de repetição muitas vezes da mesma viagem, que se passa várias vezes pelos mesmos sítios, mas essa repetição, por um lado, é sempre diferente, porque com grupos diferentes de viajantes o sentimento é diferente, a experiência é diferente, o contacto com as pessoas é diferente. E, por outro lado, este sentimento de repetição e de voltar a alguns lugares e rever pessoas que fazem parte também das nossas viagens, que são as pessoas locais que nos acolhem, entre famílias, hotéis, guias, condutores, etc. É um sentimento muito bom, é um sentimento de quase revisitar a família muitas vezes. Ao ir embora eu sei que vou voltar, e ao voltar há um sentimento de regresso a algum lugar, um sentimento de pertença. Para nós, um marco muito importante que nos deu certeza de que a profissão tinha pernas para andar foi quando nós sentimos que havia uma continuidade. Quando a primeira geração de líderes de viagem da Nomad quis deixar de acompanhar grupos por diversas razões, pela idade, por mudanças de estilo de vida, e nós conseguimos recrutar os próximos líderes de viagem. Há um momento muito marcante, que foi o momento quando nós fizemos um recrutamento público que teve uma adesão nacional enorme, até mais do que nós tínhamos perspectivado, e entrou num ciclo noticioso como o melhor emprego do mundo. E eu acho que isso foi um ponto de viragem. Acho que a partir daí, ser líder de viagem ficou cunhado e deixou de ser uma incógnita. E percebemos que buscávamos pessoas que tivessem muita vontade de mostrar o mundo às outras. É alguém que
não se limita a mostrar lugares e a dar a conhecê-los, como seria um papel de um guia de uma forma mais formal, mas também é alguém que está a partilhar com um grupo de viajantes todas aquelas experiências, todos aqueles momentos de viagem, desde as refeições, ao conhecer pessoas e lugares pela primeira vez. Percebemos também que um fator essencial era a empatia que um líder de viagem precisa de ter perante as dificuldades que às vezes uma pessoa está a sentir em viagem, porque a viagem tem um lado também de alguma provação, de alguma dificuldade, de forma a conseguir acompanhar um grupo nas suas dificuldades e fazer com que, passado 2 ou 3 dias, uma experiência que foi dura se tornou em algo memorável e inesquecível para o resto da vida. Amen, hallelujah.